Vamos ser sinceros aqui, quando o Flávio Bolsonaro saiu daquela reunião com o pai dele, no qual ele anuncia que tinha sido escolhido pelo pai para ser o candidato à presidência, muita gente ficou com o pé atrás, muita gente ficou com medo. Eu escutei demais as pessoas falando, nossa, agora entregou a vitória pro Lula, nossa, pensei que ia ser o Tarcísio. Sabe por quê? Tinha se criado um ambiente, uma atmosfera de que já estava decidido que seria o Tarcísio. Então, quando houve uma mudança de indicação, as pessoas ficaram meio ressabiadas, meio temerosas. E eu ouvi isso de muita gente. Mas alguma coisa muito estranha está acontecendo de lá para cá e você tem que concordar comigo. Ontem eu estava conversando com um amigo meu que foi uma dessas pessoas que disse, nossa, entregou a vitória pro Lula. Ontem ele mandou mensagem para mim falando, cara, no começo eu também duvidei, agora eu acredito. É isso que está acontecendo. Está acontecendo um ambiente do antes desconfiar, agora tá, cara, ele vai ganhar. Vamos começar analisando primeiro como está a situação do Lula, para você ver as duas últimas pesquisas que saíram hoje, tá? A situação do Lula agora é a seguinte que saiu nessa pesquisa do Poder 360. A rejeição do Lula aumentou. Antes era a diferença de 3 pontos, como vocês podem ver, agora já está em 5. Lula, então, está desaprovado. Ele é rejeitado por 51,4. Isso aqui inviabiliza uma vitória. Quando um presidente é desaprovado pela maioria da população, é quase certeza que esse cidadão não tem como. Olha só, o péssimo saiu de 22 para 26. Nós tivemos um aumento aqui no péssimo de 4 pontos. E de bom saiu de 20 para 22, aumentou 2, ou seja, o péssimo está predominante no governo. Tá, isso é em relação ao próprio governo, né? O tanto que as pessoas estão insatisfeitas devido ao preço das coisas, aos mais impostos, monitoramento do Pix, escândalo do Master, filho do Lula roubando os velhinhos. Mas vamos falar de duas pesquisas que saíram hoje. A primeira é essa pesquisa aqui da GERP, que eu quero mostrar para vocês, tá? Na pesquisa da GERP, primeiro turno, já tem empate técnico, o que é sensacional, porque no primeiro turno o Lula ficava sempre na frente e depois que se somava os pontos, né, as porcentagens dos outros candidatos, é que havia uma mudança, uma aproximação do Flávio com Lula. Só que agora já há um empate técnico no primeiro turno. A diferença aqui nesse primeiro turno está menor do que o primeiro turno, Lula e Bolsonaro. E quando vai para o segundo turno, olha aqui, no segundo turno, um empate 45-45 Lula e Flávio Bolsonaro. Lula ganha dos outros, mas mesmo assim por pouca diferença, na maioria das vezes empate técnico, mas nós temos aqui um empate entre Lula e Flávio Bolsonaro. E aí vem os outros candidatos, né, que estão aí tentando disputar. Tá, rejeição. Aqui, eu vou aumentar porque senão você não consegue enxergar bem. No quesito rejeição, vamos dar uma olhada? Olha isso aqui. Lula tem 51% de rejeição, Flávio Bolsonaro caiu para 41%. Lula tem 10 pontos a mais do que o Flávio Bolsonaro no quesito rejeição. E aí termina. Vamos para a próxima? Agora essa é uma outra que saiu agora. Opa, desgrama. É uma que saiu agora também. Fui abrir ela e acabei fechando. Tá aqui, ó. É essa aqui. Lula vê vantagem para Flávio Bolsonaro diminuir no segundo turno e tem cenário estável com outros adversários. Isso aqui é uma outra, isso aqui já é o Meio Ideia, é um outro instituto de pesquisa que também publicou o resultado hoje. Aqui já mostra empate técnico, Lula com 41,1 e Flávio Bolsonaro com 41 e Lula com 45, ou seja, 4 pontos de diferença, sendo que a margem de erro dessa pesquisa é de mais de 2 pontos. E lembrando, o Flávio tinha 36 na última pesquisa. Ele saiu de 36 para 41. Ele subiu 5 pontos enquanto o Lula continua estacionado. Flávio subiu 5 pontos de uma pesquisa para outra, enquanto o Lula continua estacionado. Aí vai mostrando como é que seria no segundo turno. Aqui os resultados, né? Como que seria no segundo turno. O Flávio, cara, ele disparou. Desculpa, mas é impressionante o avanço, o crescimento do Flávio Bolsonaro. As pessoas entendem que o Flávio é aquele cara que pega a melhor parte do Bolsonaro, sem aquela parte que os isentãos tanto reclamavam. Fala palavrão, não sei o quê, não conversa com a imprensa e tal. O Flávio conversa com a imprensa, não fala palavrão, mas carrega exatamente as mesmas bandeiras, valores e princípios do Bolsonaro.
E aí eu vejo, assim, é muito... A história, né, é muito curiosa. Nós teremos o filho do homem mais injustiçado na história do nosso país indo para a guerra para resgatar a honra do seu pai. Isso é coisa de filme. Isso é enredo de filme. Então, para resumir, todas as pessoas que vieram reclamar para mim no início, que ficavam jogando na internet, agora já estão falando, opa, peraí, o cara vai ganhar. Lula tá derretendo, Flávio tá crescendo, o centro já está se aproximando do Flávio, porque nem o centro aguenta mais o Lula. Aí tá vindo União, PP, PSD. Isso é muito bom. Isso é... O Republicanos vai ter que vir, não adianta, né? Então nós estamos diante de um cenário muito otimista. Hoje o Flávio está, diante das pesquisas, muito melhor posicionado do que Bolsonaro estava no início do ano eleitoral em 2022. Sem falar que agora não vai ter Alexandre de Moraes à frente do TSE para prender, censurar, derrubar perfis dos apoiadores do Flávio, como foi feito em 2022.